Vamos lá com mais um vídeo. Vou falar aqui hoje sobre laje, laje isopor ou bloco de cerâmica. É o seguinte, existe uma diferença muito grande entre o bloco de cerâmica, e o isopor. Isso é nítido de primeira, você olhando, você percebe que é nítido essas diferenças. Mas claro, são materiais de característica diferente, evidente. A principal diferença está no peso do bloco de cerâmica em relação ao isopor. Só é você imaginar um caminhão de bloco desse pendurado numa laje, você imagina que está comprometendo parte da estrutura, entre aspas, porque você está adicionando mais peso na construção usando o de cerâmica. Aí você vem os de isopor muito mais leve, que ambos têm apenas a princípio a finalidade servir de taipá para segurar o concreto. Um concreto depois de batida, lá depois de batida, ele dispensa o uso desse material, tanto do bloco cerâmico como de isopor. Você pode estar retirando ele, se for dos casos, e a laje vai ficar lá. Então, ela só tem utilidade para segurar o concreto até o momento de secagem. Beleza, mas a princípio é isso. Mas tem outras finalidades, além de segurar o concreto. Vamos aqui explicar a característica de cada um material. A princípio, as pessoas imaginam que usando o isopor, você vai ter, você vai esfriar o ambiente, você vai manter uma temperatura mais agradável, sendo que isso é um engano. Isso é um engano. A princípio, o que acontece? O isopor ele é térmico, realmente. Porém, se entrar o ar quente no ambiente, se o ambiente estiver quente e o ar entrar quente, ele vai reter essa temperatura. Se entrar frio, ele vai segurar a temperatura. Vantagem: se você quer uma casa, se está aquele calorzão, você liga o ar, ela é isopor, ele vai segurar essa temperatura, esfriar o ambiente, ela vai manter por mais tempo esse ambiente agradável. E se esquentar também o ambiente, está muito frio o tempo, lugares frios, regiões frias, aí você esquentou, soltou o ar quente, ligou o ar quente, ele vai segurar aquela temperatura por mais tempo, mais prolongado, diferente da cerâmica. O material de cerâmica, ele dissipa, ele ganha temperatura, ganha fácil, porém ele dissipa. Ele não segura a temperatura. Então, se entrar frio, ele não vai manter frio. Se entrar quente, a tendência é ele baixar a temperatura. Tipo, aqui no Nordeste, é comum o dia ser quente e à noite cair a temperatura bastante. Então, o cerâmico ele dissipa esse calor. À noite ele se normaliza. Ele não entra quente, não retém a quente. Sendo que esse aqui, quando entra o ar quente, ele mantém a temperatura por um longo período, porque a finalidade do isopor é essa: segurar a temperatura. Ele segura, seja ela quente ou seja fria. A diferença entre um e outro crucial é essa, questão de ser térmico ou não. A diferença, porém, isso aqui praticamente não é mais usado, justamente por causa do é muito mais trabalhoso usar. Muito mais trabalhoso estar usando isso aqui, não vale a pena. Sem falar no peso, compromete muito a estrutura, porque você tem um peso muito acima do normal. Chega a pesar, eu não sei dizer quanto, aqui para ser mais preciso, entre um e outro, eu não pesei, mas eu vou dizer aqui que pesa praticamente, eu acho que deve dar umas 10 vezes mais em relação ao isopor. Tipo, uma área para cobrir o mesmo tanto isopor, você vai usar aí uns 6 blocos, que vai pesar mais de 10 vezes a cobertura do isopor. Você observa até pelo tamanho, entendeu? O peso
Isso não tem nem como a gente estar comparando. Então tá aí a principal diferença. O isopor retém a temperatura, seja ela fria ou quente. O bloco dissipa mais fácil. Porém, não é mais vantagem estar usando o bloco, ok?